Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral, voltando ao vivo, né? Depois de 2 semanas de descanso e de muito trabalho, né? Nós tivemos muito trabalho antes e também durante as férias também para preparar programas novos, com quadros novos, né? Aqui para o Cultura Geral. E é sempre um prazer estar de volta ao vivo, fazendo um programa que tem esse condão de ser mais informativo, trazer para a sociedade brasileira uma reflexão, né, que tem sido muito pouco usada e utilizada nos meios de comunicação. A gente está tentando fazer no Cultura Geral o que alguns meios de comunicação deveria fazer em nível nacional, né? Mas a gente está tentando fazer aqui com toda a modéstia, mas a gente está tentando fazer aqui com uma certa qualidade, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta ao vivo, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Alexandre, que é o presidente da Caixa de Assistência, né? Me corrige se for... Delegado, né? Isso. Quase a mesma coisa. Exatamente. Aqui da OAB Nova Lima. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez, para a gente tratar um pouquinho desse assunto também, né? Falar para os advogados, né? O que tem a dispor aí para eles, né? Da Caixa de Assistência, né, Alexandre? Sim, primeiramente é sempre um prazer estar aqui no seu programa, né? Já é a segunda vez que eu venho. Uma boa tarde para você, para quem está nos ouvindo em casa. Boa tarde, doutora Carolina. Sim. E falar sobre a Caixa de Assistência, para mim, é um orgulho. Uhum. Né? Eu já estou no segundo mandato, trazendo, né, essa gama de benefícios e de prestação de serviços mesmo para o advogado novalimense. Dr. Luiz Cláudio esteve aqui recentemente, sim, né? Sim. Ele é o nosso atual presidente, Uhum. né? Está no seu primeiro mandato, já foi presidente da Ordem, né? Tem uma larga experiência nesse assunto da OAB, né? Uhum. E, coincidentemente, nesse fim de semana nós tivemos o primeiro encontro dessa gestão, né? Dessa gestão da Caixa, que é a gestão 2019-2021. E nesse encontro nós falamos, conhecemos outros delegados, né? E falamos muito sobre esses produtos, esses serviços, o que a Caixa de Assistência dos Advogados tem a oferecer para a classe e que envolve também advogados, advogadas e estagiários, nesse triênio, sob a batuta do presidente Luiz Cláudio. Doutora Carolina, um prazer te receber. Obrigada. A gente vai tratar um pouquinho também de reforma da Previdência, desse assunto que tem nos custado caro, né? Cada governo que vem, a gente vem assim todo mundo vem com a varinha, né? Mas vamos mexer com as reformas, né? As reformas mais importantes não acontecem, né? Mas aquela que mexe com o trabalhador sempre vem em primeiro lugar. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada, agradeço o convite, Betão, cumprimento o colega também, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. E é uma imensa alegria poder aqui falar um pouco sobre esse tema tão polêmico, que está aí gerando muitas dúvidas, né, e curiosidade também, principalmente aqueles que estão à iminência de requerer um benefício previdenciário. Então é uma imensa alegria. Vamos começar esse bate-papo. O que a gente pode pensar ou esperar dessa reforma da Previdência? Porque o que a gente vê muito, o que a gente ouve muito na rua, né? As pessoas perguntam, mas eu já estou próximo de aposentar, falta 2 anos para aposentar, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Então, realmente o cenário da Previdência, a PEC 06, que agora, dia 4 de setembro, passará pela CCJ, também para ser aprovada em último turno aí, ela sempre está nos trazendo novidades em relação ao tema. Nós temos esses trabalhadores que estão em iminência de requerer um benefício, prestes a requerer nos próximos 2 anos, que eles entram em uma regra, que nós chamamos de regra de transição. Estes que estão próximos a se aposentar pagarão um pedágio para não perder aquele tempo já contribuído para o sistema previdenciário, então se beneficiar de uma forma menos impactadora dessa reforma. Mas assim, de modo geral, nós temos realmente uma mudança no sistema previdenciário. As regras da PEC 06, ela veio a sacudir o sistema previdenciário de forma que os trabalhadores têm que se atentar muito quanto aos requisitos novos que deverão ser preenchidos. Idade, tempo de contribuição, carência quando for requerer novos benefícios, enfim. Essa nova previdência ela tem que vir muito atenta a todos estes que vão se beneficiar de algum modo, seja por agora ou futuramente, a realmente se aprofundar e entender essas novas regras que irão ser alteradas. Faltou debate, doutor? Faltou debate com a sociedade, com as organizações? De modo geral, os trabalhadores, nós até
eu represento o Instituto de Direito Previdenciário, faço parte do Conselho Federal, e nós levantamos a bandeira de que, de fato, os trabalhadores, aqueles menos beneficiados, vão ser mais atingidos. Então, a classe média, a classe baixa, vai se impactar de forma frontal com a reforma da Previdência. Por quê? Alguns benefícios vão ser alterados as regras principais. Com isso, o cenário é que os trabalhadores terão que trabalhar mais, terão que contar com novos requisitos, tanto de pontos de tempo de contribuição, de alteração de idade, e com isso também vai influenciar no valor do benefício final. Então, a visão que nós temos é que o trabalhador irá trabalhar mais e possivelmente irá receber até menos. Foi feito algumas emendas já à PEC 06, dentre elas foi levantado até um dos requisitos, que é a alteração do valor do benefício da pensão por morte, que tem a questão das cotas, que a proposta inicial da PEC seria de 10% por dependentes. Então, ao invés que hoje a lei vigente trataria de 100%, que teria o gozo aqueles beneficiários dependentes, viúva, filhos menores, dependentes, enfim, hoje eles iriam alcançar uma cota de 60%. Então, o cenário, de fato, ele é bem complicado, porque a gente consegue visualizar uma diminuição no valor e automaticamente influencia na renda, automaticamente influencia no modo social. O BPC e a aposentadoria rural, como é que fica essa coisa do trabalhador rural e o benefício de prestação continuada? O benefício de prestação continuada foi retirado da PEC 06, não vai ser alterado. Inicialmente seria alterado, trazendo então, ao invés daquele que não contribui, mas ele seria de alguma forma beneficiado pela Previdência Social, através da assistência social, ao invés de receber um salário mínimo, a ideia inicial seria que este receberia R$400. Então, houve discussões ao longo dessa PEC e foi retirado da proposta, então manteve-se a regra atual, que será a cota mínima de dependentes do núcleo familiar, e então o salário mínimo para aquele que for detentor do direito. O trabalhador rural também. Inicialmente tínhamos uma alteração quanto à idade da mulher, onde seria acrescentado, o homem continuaria trabalhando, porque há uma diferença entre o trabalho rural e urbano. Há uma diminuição de 5 anos quando nós tratamos de trabalhadores rurais, e este não precisa contribuir obrigatoriamente para a Previdência Social. Com a ideia inicial da PEC, haveria essas alterações, mas também foi retirado. Então, estes trabalhadores, os rurais e também os que são detentores do BPC, não serão atingidos com a PEC. O que acontece agora é que antes da PEC 06 houve a MP 871, que foi convertida em lei, a lei número 13.846 de 2019, que traz algumas alterações também. Então, assim, nós temos um cenário que, de uma forma ou outra, há algumas alterações que não deixaram de acontecer na prática. O que ocorre é que a PEC é o tema mais comentado. Então, de modo agressivo, o BPC e o trabalhador rural foi retirado. Mas, quando fala-se dessa MP que foi convertida em lei, os trabalhadores rurais, por exemplo, terão que comprovar uma série de requisitos para a concessão do benefício. Não é tão simples como vinha sendo, porque o trabalhador rural ele tem a dificuldade do acesso, ele tem a dificuldade realmente da comprovação, às vezes, de todo o período contributivo, e agora há uma exigência muito mais séria em relação a estes. Automaticamente vamos ter aí uma dificuldade quanto à comprovação. Então, de um modo ou outro, é atingido, direto ou indiretamente. Como é que a gente pode ver o trabalhador? E como é que você, no ramo do direito, vê o trabalhador atuando hoje, com tanto ataque aos seus direitos? Assim, advogar está difícil, está mais complicado? Buscar o direito dessas pessoas está mais complicado? Eu tenho visto que depois da repercussão da notícia da PEC, houve uma demanda muito maior quanto aos futuros beneficiários perguntarem como vai ficar a minha situação. Então, aqueles trabalhadores que realmente estão em iminência ou não, estão começando a se preocupar, porque a mídia ela vincula a matéria de uma forma talvez um pouco aterrorizante. Uhum. Nós sim temos uma dificuldade quanto a essa nova previdência, a fase de ajustes, a fase de readaptação, mas de forma direta, os trabalhadores, pelo texto base, nós vemos que eles irão trabalhar mais. Algumas aposentadorias, inclusive, serão extintas, como, por exemplo, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela
ela diz sobre aqueles trabalhadores que estão expostos a algum tipo de agente prejudicial à sua saúde e integridade física durante 15, 20 ou 25 anos. Então, esse trabalhador, na lei atual, ele não iria precisar comprovar a faixa etária para requerer o benefício. Agora, com a PEC 06, deverá ser cumulativo os requisitos, ou seja, além de comprovar todo aquele período exposto de uma forma prejudicial à sua saúde, também terá que ter idade. Então, automaticamente será excluído essa possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E agora só existirá, por exemplo, por idade. Então, esses ajustes acontecem. Só fazendo um recorte, porque a gente está numa cidade mineradora. Sim. Isso interfere diretamente, então, a aposentadoria especial interfere diretamente na vida desses mineradores? Sem dúvida. Porque o minerador, por exemplo, ele teria, quando comprovado, ele tem o direito à aposentadoria por 15 anos de atividade exercida, prejudicial à sua saúde comprovadamente, independente do quesito etário. Com as novas regras, não vai ser mais observado apenas o quesito do tempo de exposição. Então, deverá ser cumulativo. Então, esse trabalhador, ao invés, por exemplo, se ele tiver 45 anos de idade e 15 anos de exposição, ele não se aposenta. Ele tem que ficar mais tempo exposto. Automaticamente, não vai se enquadrar mais, talvez até por uma questão de saúde, de integridade mesmo, ele não vai conseguir se manter nessa atividade. Então, para esse tipo de aposentadoria especial, que a lei traz algumas vantagens, vai ser muito difícil ser comprovada. É meio assustador? É bastante assustador. Bastante. É bastante porque a gente vê, de fato, algumas extinção de direitos. Como eu disse, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai ser realmente outra curiosidade a ser vista na prática. O que eu costumo falar, principalmente para os meus clientes, muito embora tudo isso ainda esteja sendo comentado, discutido e trazido à tona por meio de notícias, ainda não está vigente. Então, as regras atuais permanecem até serem atualizadas pela PEC 06, convertida, só que, se aprovada até o fim, de fato, teremos um novo cenário. O trabalhador ele deverá, sim, se preocupar quanto à forma de comprovação de todo o seu período contributivo. É interessante porque o planejamento previdenciário é um ato que eu costumo fazer com muita incidência, é justamente para você trazer para o trabalhador a realidade quanto ao cenário dele, quanto à sua vida contributiva, onde ele está e qual é os quesitos que ele precisa preencher até chegar à sua aposentadoria. Porque muitas vezes acontece também na prática, o trabalhador ele tem ali uma ideia de que quando é trabalhador e contribuinte obrigatório, ou seja, é pago por uma empresa, ele tem uma ideia muitas das vezes que está sendo recolhido aquela contribuição e às vezes não é repassado para o cofre público. Então, na hora dele requerer o seu benefício, ele leva um susto de que falta um tempo e aí ele tem que voltar ao mercado de trabalho, voltar a trabalhar até preencher aqueles requisitos. Então, a Previdência Social está passando por uma fase de transição. Onde nós estamos hoje com a lei atual de benefícios, que é a Lei 8213, para onde nós estão almejando chegar com a aprovação da PEC, sem dúvida haverá muita repercussão quanto ao trabalhador, principalmente aquele trabalhador que é hipossuficiente, o dependente, porque ele não tem como não estar vinculado a algum tipo de vínculo com a Previdência Social. Automaticamente ele não pode deixar de contribuir em nenhum período da sua vida, porque senão ele vai passar a sua velhice trabalhando até ter os requisitos para se aposentar. Alexandre, vamos falar um pouquinho da Caixa de Assistência. Vamos, sim. Já que a gente está falando de benefício suprimido, vamos falar de benefício oferecido, né? Isso. O Alexandre, qual que é o papel da Caixa de Assistência e como é que o advogado tem acesso a isso? Essencialmente aquele advogado que necessita de alguma ajuda, né? É bom assim, sempre antes a gente explicar o que é, né, a Caixa de Assistência como instituição, né? A Caixa de Assistência é um órgão da OAB, né? Ela é o braço, a gente costuma dizer que ela é o braço social da OAB. Ela foi criada na sua origem com o objetivo de prestar um objetivo assistencialista, de prestar assistência social mesmo ao advogado e à sua família. Então, nesse período, havia benefícios específicos caso o advogado ou advogada passasse por alguma dificuldade financeira ou uma enfermidade temporária. Então, ali ele poderia adquirir um benefício a título de uma prestação pecuniária, a título de uma cesta básica. Então, ela foi criada com esse propósito,
Entretanto, ao longo de várias gestões, né, a Caixa de Assistência cresceu com as suas parcerias, e hoje o enfoque da Caixa de Assistência ele é muito mais amplo do que um órgão assistencial. Ele, na verdade, ele procura prover o advogado de produtos, serviços e, sobretudo, também do aprimoramento técnico, da capacitação do advogado para o enfrentamento dos desafios aí que nós estamos passando na carreira, né? A questão tecnológica, né? Essas dificuldades, né, que a gente se depara todo dia do acesso à justiça, do aviltamento de honorários, do combate à melhoria das prerrogativas do advogado. Para isso ele precisa estar bem preparado, bem capacitado, e a Caixa também atua nesse sentido. Nesse encontro que nós tivemos, inclusive, esse fim de semana de 2 dias em Belo Horizonte, essa nova gestão apresentou novos projetos, novas propostas para que os delegados, que são os representantes da Caixa de Assistência nas subseções. Então, qual que é o nosso papel? O papel do delegado da Caixa de Assistência é levar aos advogados e estagiários da sua subseção aquilo que a Caixa vem oferecer por meio desse conjunto de ações que eu acabei de dizer. Nesse sentido que o acesso, né, como você me perguntou, como que o advogado tem acesso a tudo isso? Então, por meio do delegado, por meio das redes sociais, do site da Caixa de Assistência, da própria subseção. E é importante falar, Betão, para esse triênio agora, o carro-chefe do trabalho que a Caixa está desenvolvendo, que foi muito enfatizado nesse encontro. Esse primeiro ano da gestão, a Caixa vai trabalhar muito a questão da saúde e da assistência social ao advogado, a prevenção à saúde. Nós, Betão, nós estamos passando por um período de dificuldade, não só na advocacia, né, em todo segmento, mas a gente percebe que muitos advogados estão trabalhando estressados. Esse mês, por exemplo, o mês de setembro, né, nós começamos agora, é um mês da prevenção da saúde mental. E o que a gente ouve falar de advogado que está doente com esse tipo de doença. Então, é uma preocupação da Caixa de Assistência por meio de campanhas de conscientização. Na semana passada mesmo aqui no Valinho, nós realizamos a campanha Direito à Saúde, onde nós oferecemos para o advogado nutricionista, enfermeiro, educador físico, consultores de planos de saúde e de previdência privada, né? E o advogado que lá passou teve acesso a tudo isso. Ou seja, é um momento que ele tem no dia a dia dele do trabalho, ele está passando ali pela Justiça do Trabalho, onde foi essa realização desse evento, e tudo isso muito divulgado, muito comentado nas redes sociais também. Ele passa por ali, olha, deixa eu checar a minha pressão, deixa eu medir a minha glicose, ver como que eu estou. Ele vai fazer isso ali naquele momento. E, por incrível que pareça, muitos advogados, é o 3º ano que eu estou na Caixa de Assistência, já comentaram comigo: Alexandre, depois daquele dia daquela campanha, a pressão não estava legal, a glicose não estava boa, eu fui fazer um check-up e hoje eu tomo um remédio para controlar a pressão arterial. Então, quer dizer, foi um instalo para que ele olhasse um pouco para si, para que ele se preocupasse um pouco mais com a sua saúde. E além dessas duas questões que eu falei, a questão da prevenção à saúde e da assistência social, que são os dois carros-chefes desse primeiro ano da gestão do Luiz Cláudio, tem também a questão do esporte. A Caixa lançou também um grupo de corridas, né, que hoje é o esporte que mais cresce no Brasil, um grupo de corridas no qual os advogados se inscrevem por meio do site, e a Caixa patrocina através de parcerias, né, essas corridas, as inscrições das corridas, recebem os advogados, que também é um meio de prevenção da saúde, né, do esporte, né. Então são esses 3 carros-chefes da campanha, além de muitas outras, né? Ao longo do ano nós temos um calendário de campanhas também. E é bom falar, por último, uma inovação muito importante que já é novidade mesmo, porque não está ainda, já foi lançado, mas não está em funcionamento ainda, é o aplicativo da Caixa de Assistência. Esse aplicativo vai funcionar de maneira em que o advogado tenha
através de um convênio que vai ser feito pela Caixa com a rede de serviços, clínicas médicas e comercial do município, obter descontos nessas redes por meio de um cartão conveniado. E esse aplicativo ele vai saber, olha, eu estou aqui hoje em Belo Horizonte, quero almoçar aqui depois de uma audiência. Em qual restaurante a Caixa de Assistência tem um convênio para que eu possa obter um desconto? Então, esse aplicativo vai ser lançado nos próximos dias. Os advogados que baixarem automaticamente já vão estar participando desse programa. Enfim, são vários outros projetos que vão vir por aí, boas novidades também. Bacana. Doutora Carolina, para a gente ir para a parte final do programa, qual é o norte que a gente deveria ter? A gente deve ter esperança ainda com relação à Previdência Social, ou ela vai capitalizar mesmo, vai virar um título de capitalização? Eu acredito que a reforma da Previdência ela é necessária, mas não nesses moldes. O que ocorre? Há muita fraude de fato quanto a benefícios e há automaticamente com essa atitude uma ruptura de um dinheiro que poderia ser investido em outras possibilidades. Só que o que eu posso trazer para os segurados, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, é que, de fato, os próximos meses serão definitivos para nós nos assentarmos quanto ao cenário atual. Como vai ficar a PEC definitivamente? Será o texto base, o texto aprovado por fim, trará quais inovações? Mas assim, como ainda não foi aprovado, a lei vigente ela ainda está sendo utilizada, com isso não há também essa preocupação exacerbada por conta dos segurados. O que deve se precaver é buscar um especialista, se informar quanto às possibilidades, fazer um planejamento previdenciário que neste momento de transição é fundamental e de fato se preparar para as próximas mudanças, que se for aprovado a PEC 06, infelizmente teremos aí uma classe social que terá que trabalhar muito mais para ter a possibilidade de um dia vir a se aposentar ou ter a concessão de algum benefício que está disponível por meio da Previdência Social. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral, rápido e rasteiro, né? Um grande abraço a todos vocês. Amanhã tem um programaço com o Guilherme de Souza Nutti, não perca, foi gravado no UniBH. Espero todos vocês. Na quarta-feira voltamos ao vivo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.